Um pequeno objeto de papel, abandonado de uma certa altura, cai verticalmente até ao solo segundo uma trajetória retilínea coincidente com o eixo OY de um referencial unidimensional. Admita que o objeto de papel pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Considere numa primeira situação que o objeto de papel cai no ar. Na figura está representado o gráfico da componente escalar segundo o eixo OY da posição y do objeto de papel em função do tempo t. Os dados registados foram adquiridos com um sensor de movimento. Qual é o esboço do gráfico que pode representar a distância percorrida pelo objeto de papel durante o intervalo de tempo em que os dados foram registados? Vamos interpretar o gráfico y em função de t, ou seja, estes pontos do gráfico correspondem a um determinado instante e indicam qual é a coordenada do objeto segundo o eixo dos y. E nós verificamos que a coordenada do objeto segundo o eixo dos y permanece constante durante algum tempo no início. Isso significa que o objeto não foi largado ainda. A determinada altura, verificamos aqui esta variação na posição. Ora, esta variação na posição, se nós recorrermos ao conceito de tangente ao gráfico nestes pontos, nós verificamos que a tangente, por exemplo, traçada neste ponto, ou traçada neste, ou traçada neste, cada vez tem uma inclinação em módulo uma inclinação em módulo maior. A tangente cada vez é mais inclinada, mas a inclinação, repare, é orientada, ou seja, a inclinação é negativa. Isso significa que, se nos lembrarmos que a inclinação da tangente é igual à componente escalar da velocidade, nós verificamos então que, dado que foi considerado o sentido positivo para cima, relativamente a este referencial, então, e como o objeto está a cair, faz sentido que a inclinação das tangentes aqui seja negativa, porque sendo a inclinação, ou seja, o declive da tangente numericamente igual à componente escalar da velocidade, concluímos facilmente que se o objeto está a cair, a velocidade aponta no sentido descendente. E por isso os declives aqui estão a dar negativos. E cada vez mais elevados, até que a determinada altura, mais elevados em módulo. Até que a determinada altura o gráfico só admite mais uma tangente. Até aqui, mais ou menos, pronto. Depois aqui não interessa, foi o momento em que o objeto de papel caiu no solo. Mas o que nós vemos aqui é que houve uma variação de velocidade e depois a velocidade manteve-se constante. Ou seja, podemos até dizer que, por exemplo, mais ou menos neste instante terá sido atingida a velocidade terminal. Porque se deixar cair um papel que tenha a forma de um paraquedas no ar, verificará que a determinada altura a sua velocidade não varia. Portanto, aqui é o início do movimento. Claro que se estava parado, a velocidade teve que aumentar até um determinado valor. Atingiu o valor da velocidade terminal, pronto, e o movimento passou a ser uniforme e retilíneo, descendente, portanto, relativamente a este eixo. Ora bom, qual destes gráficos pode representar a distância percorrida? No início, claro que não há distância percorrida nenhuma, portanto, estes dois estão eliminados logo à partida. Diz aqui, portanto, aqui, se considerássemos aqui t igual a zero, e dava já uma distância percorrida. Isto não há distância percorrida nenhuma ali. Depois, de que forma é que a distância foi percorrida? A distância foi percorrida aqui com umas certas irregularidades no início, não foi diretamente proporcional ao tempo. Nós temos que contemplar aqui este bocadinho em que a distância foi aumentando, mas não aumentou de uma maneira linear aqui nesta zona. Repare-se que o movimento aqui
é uniformemente acelerado. Se considerarmos aqui suficientemente pontos para considerar que esta curva faz parte de uma parábola, que este bocado aqui de curva faz parte de uma parábola. Se isso for verdade, então este movimento é uniformemente acelerado, ou seja, nós temos aqui esta parte deste gráfico até aqui corresponde, por exemplo, até este instante, e depois aqui já temos, aqui neste início, corresponderá mais ou menos aqui a esta zona. Esta zona aqui corresponde a esta aqui. Esta aqui, de facto, não está aqui tão bem assinalada como aqui em cima, mas podemos admitir que é a parte terminal, portanto, do movimento. Portanto, a opção correta é a opção B.